E aí, pessoal, nossa quarta videoaula, então. Só como passa, né? Passa bastante rápido. Né? Previsões aí, né? Para dia 31, começou? Para dia 31 de maio, para nós voltarmos lá para junho. Isso vai praticamente aí mais uma penca de aula aí. Nós vamos estar trabalhando ainda nessa modalidade remota. Né? Não é um EAD, né? Já foi comentado com vocês. Tá? De longe. Tem várias metodologias diferentes para ser um EAD. Tá? Mas são aulas remotas. Eu faço essas aulas gravadas porque são mais fáceis para você estar vendo. Assim que você quiser ver, você vai lá, dá uma olhada. Eu poderia estar fazendo isso aqui ao vivo. Só que aí, quantos que teriam essa capacidade de estar sentando lá na frente e estar olhando? Então, assim, eu posto para vocês, se vocês têm essa liberdade. Qualquer dúvida que tiver, utiliza então nossos canais, né, de comunicação que a gente tem, e-mail, grupo do WhatsApp, né, é muito bom para isso, tá? Focar esse grupo para relacionado à matéria, tá? Porque senão a gente já recebe tanta coisa no WhatsApp, né? Hoje em dia é um canal de comunicação muito forte. Vamos procurar se ater somente para as coisas da disciplina, dúvida que vocês têm, porque assim, às vezes eu não respondo na hora, mas você pode estar respondendo para uma colega que sabe, né? Outra coisa, com bastante cuidado, tá? Aquelas perguntas, vocês têm que bota as perguntas, salva a pergunta, envia a pergunta, depois vai lá dar uma olhada para ver se foi mesmo, tá? Até aconteceu com um ou outro aí no meio perdido, né, a maioria tá a esmagadora tá fazendo certo. Mas tem um outro que tá meio perdido no negócio, tá? Então eu não tenho como ficar sabendo, mas eu postei e aí eu não tem como saber isso daí, tá? É injusto, eu não sei se tu tá sendo justo, tá? Que aí eu posso estar sendo injusto com você, porque realmente você tentou fazer e não deu certo. Ou tu não tentou, botou atrasado e tá tentando ali dar uma pernada e é uma sacanagem com quem tá fazendo certinho os prazos. Então vamos tentar aí, né? Fazer se é para mandar, manda certinho, os prazos certinhos, tá? E lá pelo mudo, tem mandar e-mail, não, é mudo. Lá funciona, se a maioria esmagadora está funcionando é porque dá certo. Tá? Hoje, o que nós vamos fazer então? Nossa disciplina. Aula passada a gente trabalhou, né, feriado e tudo mais, na outra, a gente trabalhou com as correias, né, trabalha com correia, né, as trapezoidal, o plano, a gente falou sobre isso daí tudo. Agora a gente vai fazer um cálculo para correia trapezoidal, né? A gente não vai fazer cálculo para as outras, né? Não dá tempo, não tem condições. É muita matéria que a gente tem que ver. Vocês então vão ficar focados nessa trapezoidal. Mas eu precisava de uma sincronizadora. Pô, então você tem que ir lá, ó, pesquisar e ver como é que é feito. Okay? Então aqui nós vamos fazer um modelo de cálculo, como é que a gente acha um cálculo, quantidade, o perfil da correia, né? Qual o número da correia e também a quantidade de correias que vão ali. Precisa de duas, três correias, por exemplo. Então a polia você vai ter que fazer com dois, três canais. Então, antes de definir, você praticamente define diâmetro de polias para depois definir quantos canais que tem essa polia, tá? Então, às vezes tem no mercado para você estar comprando. Então, vamos lá. Uma transportadora para cereais de baixo peso é acionada por um sistema de transmissão por corrente de rolo, redutor de velocidade por engrenagem de dentes helicoidais e uma correia trapezoidais. Ou uma ou mais, né? A correia transportadora necessita de uma velocidade mínima de 50 RPM, suportando pouca variação. O trabalho é considerado um transportador de carga leve, com 20 horas de uso diário. Então, tá aqui a montagem do circuito. Eu tenho um motor, parece um Weberly. Nossa, velho pra caramba, não sabe nem desenhar direito, né, professor? Aqui está a minha transmissão, um redutor, corrente e a correia. Bom, as correntes rolo a gente não viu ainda, certo? A gente não trabalhou com esse cara. Então, vocês já estão vendo que quando a gente trabalhar com corrente de rolo, a gente vai voltar a esse problema para terminar ele nesse conjunto aqui.
eu vou trabalhar só com essa primeira reduçãozinha aqui de entrada. Motor para esse cara. Bom, ele já deu algumas informações para a gente, né? Ele sabe que esse cara aqui é no mínimo 50 RPM. E também que era um transportador de carga leve, tá? Com 20 horas de uso diário. Usa bastante. Alguns dados para a minha correia. Opa, já te deu polia menor, né? 90 milímetros. Se eu não tivesse dado, lá existe um chamado de passo número 7, se eu não me engano, esse é o número. Que tem uma tabela que, pela rotação e potência do motor, dá assim, qual é o diâmetro da polia mínima para essa situaçãozinha aí. Tá? E ela está dada em polegadas, 2 polegadas. Então, 2 vezes 50,8 milímetros, você pode... É o mínimo, é ali para cima. Depois você escolhe, né, como você quiser. Aqui já dá, é 90 milímetros. Relação de transmissão de 1 para 2, né? Então quer dizer que ele vai derrubar a metade nessa primeira transmissão, tá? Depois tem o redutor, depois tem todas as coisas para chegar a 50, mas nessa primeira entrada vou reduzir a metade. Ele tem um rendimento de 90%, tá? A distância de 100 a 290, mínima, permitindo pouca variaçãozinha, tá? O mínimo é 290, dali não pode ser menor, tem que ser maior. Motor elétrico, ele tem um motor de 2 CV, 1.750 RPM, rendimento de 82,5%. Tá? Eu acredito que eu não tenho falado alguma coisa sobre motores. Talvez na nossa próxima aula eu coloque alguma coisa sobre a ideia sobre motores, tá? Porque lá tem o rendimento do motor. O rendimento do motor, por exemplo, a 100%, 82%, 20% eu perco, né, no motor. Então, olha só, o rendimento dele não é tão forte assim, então a gente perde bastante energia. O correto de um cálculo desse, né? Às vezes o profissional de disciplina, o Fábio, lá em projetos, o que ele faz? Ele pega lá a potência que eu preciso na correia e vem voltando até achar o motor, né? Que é o correto, né? Eu estou voltando sempre a mais e somando esses rendimentos para achar o motor acima para poder estar funcionando. Aqui não, já tem potência do motor. Ele está com um rendimento de 82,5% nessas condições. Aqui tem alguns dados do projeto que a gente não vai usar agora, tá? Que é o redutor de velocidades, uma relação de transmissão de 1 para 10, rendimento 90%. Isso a gente não vai usar agora, a gente vai usar isso daqui acho 2 aulas à frente, mais ou menos. Então ali está o redutor de velocidades, 1 para 10, e esse aqui é os dados da corrente de rolo, tá? Mensageira, inclinação, lubrificação, distância de centros, tá? Isso aí nós vamos fazer depois. Isso entra depois. Tá? Praticamente daqui a 2 aulas nós vamos estar vendo isso, tá? Então, lá para quase o mês que vem. Tá? Então, esses são meus dados para eu poder estar trabalhando. Lá no Moodle tem um passo a passo de como fazer isso. Tá? Tem um passo a passo. Só que muitas vezes o que acontecia, o que acontece, né? O aluno para a sala de aula só copiava, era um copista, né? Tava lá, um padre copista, só copiava. Só copiava e chegava na prova, não, vou pegar só esse passo a passo e vou fazer. O problema não é fazer o passo a passo, é achar onde você pega cada coisa. Esse é o grande problema. Então você tem que saber aonde pegar essas informações e por que pegar elas. E isso só você consegue fazendo exercício, exercício, exercício. Tá? Então esse vai ser um passo a passo. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? De fazer isso aí na lousa, né? Ó, quadro e canetão lá. Aí eu fazia praticamente, levava aí meia de 2 aulas, uma aula inteira para fazer isso daí tudo. Passava um exercício para você e você ia lá, calculava junto ali, ver se tinha problema, se não tinha problema. Eu deixava vocês quebrarem um pouco lá também, né? Tentar fazer. E quando eu ia corrigir, você, eu aqui entrou, mas por que eu errei? Aí você começa a entender na hora de você calcular também se é errado também, consegue, digamos assim, dar essas. Você acaba aprendendo. Tá? Bom, então é com esses dados que a gente vai estar trabalhando. Tá? Esse primeiro vídeo aqui agora nós estamos focados praticamente dar esses dados para vocês. E no próximo vídeo, tá? Eu acredito que não vai dar tanto vídeo assim, né? No próximo vídeo a gente vai estar vendo então a resolução desse exercício.